Irmãos queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre polaridade e unidade. Eu queria falar sobre o desafio da polaridade e o cuidado com a unidade. É interessante porque quando a gente olha para as ciências e olha para a vida, a gente vai descobrir que a polaridade é algo inegável, faz parte da ciência e faz parte da vida. Não é uma questão de se eu gosto ou se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero. Ela existe, ela está aí. Então, por exemplo, a física ou o pessoal que lida com eletricidade, com eletrônica, sabe que existe o polo positivo e o polo negativo, faz parte. E não é só na ciência, na vida é assim também. E a polaridade existe, não por causa de que nós estamos no Brasil, não é por causa do Brasil, não é por causa da política, não é por causa da gente ser crente, é por causa da gente ser gente. A polaridade existe onde há gente, e nós somos gente, então vai haver polaridade sempre. Eu não vou usar o termo polarização, vou usar o termo polaridade, mas você entende o que eu estou falando. Onde tem gente vai ter polaridade, sempre vai acontecer isso. E quando a gente olha, por exemplo, para a Escritura, para o Novo Testamento, vamos falar do Novo Testamento, na época de Jesus existia polaridade. Existiam saduceus e fariseus. Existiam essênios e zelotes. Eram extremos, eram polos diametralmente opostos. Por exemplo, os saduceus não criam em anjos, não criam em ressurreição, só criam nos 5 primeiros livros de Moisés. E eles dominavam o templo e estavam mancomunados com o governo romano. Os fariseus eram o contrário deles. Criam em todo o Antigo Testamento, lei, profetas, salmos. Criam na ressurreição, criam nos anjos. Eram meticulosos em relação à tradição dos anciãos. Eles eram extremamente rígidos com algumas coisas. O oposto. Os essênios eram separatistas. Eles eram como que comunidades monásticas, né, que surgiram depois na história da igreja. Eles se fechavam, eles queriam se purificar, eles não queriam contaminar com aquela multidão de pecadores. E eles ficavam lá em abluções, em purificações, em leituras, e aguardando a intervenção de Deus para destruir os ímpios. Eles se separavam da comunidade, não viviam com o restante da comunidade. E os zelotes eram o oposto, eram radicais que estavam dispostos a pegar em armas, se possível, para derrubar o Império Romano. Então você percebe, desde a época de Jesus, eu estou citando só da época de Jesus, a polaridade existia, né? Era fariseu ou saduceu, essênio ou zelote. E o apóstolo Paulo, em Romanos 14, vai tocar nesse assunto também. Paulo não plantou essa igreja, Paulo não conhecia pessoalmente essa igreja, não foi ele que pastoreou essa igreja de maneira presencial, mas ele queria conhecer essa igreja, e ele sabia que essa igreja tinha situação de polaridade. Ela era formada por judeus e gentios. Uma parcela significativa dessa igreja era de gentios convertidos, ou seja, não judeus que se converteram a Jesus. E a outra parcela era de judeus. E como se isso não bastasse para gerar atrito e dificuldade, além disso, ele diz que dentro dessa comunidade misturada, tudo junto e misturado, judeus e gentios, ainda tinha uma outra situação. Existiam aqueles que ele chamava de os fortes e outros que ele chamava de os fracos, para a situação ficar mais complicada, mais polarizada ainda. Os fortes seriam aqueles que amadureceram na fé, de uma certa maneira já tinham entendido bastante da graça de Deus em Cristo, a nova aliança, e já tinham aberto mão de algumas coisas que faziam parte do passado de Israel, que já não precisava mais ser observado. Mas alguns ainda tinham meticulosidade em relação ao calendário, em relação à dieta, em relação a algumas coisas que faziam parte da história passada de Israel. Não como nos Gálatas. Nos Gálatas era questão de salvação. Aqui não é questão de salvação. Mas eles ainda tinham meticulosidade em relação a algumas coisas. E isso gerava atrito. Isso podia colocar em risco a unidade do corpo de Cristo, a igreja. Então,
Foi assim nos tempos de Jesus, foi assim aqui em Romanos 14 e, para nossa alegria, é assim hoje, aqui e agora, dentro da nossa igreja. A minha fala ela não tem viés eleitoral, ela tem viés pastoral. Tá? Ela não tem viés político partidário, ela tem viés bíblico, comunitário, congregacional. Estou falando com a igreja que eu ajudo a pastorear. Então não tem viés de eleição, tem desse cuidado, não é eleitoral, é pastoral, tá? Não é partidário, é cuidado com o que é comunitário, com o corpo de Cristo, com a unidade dos crentes em Jesus. O apóstolo Paulo precisou lidar com essa situação. Você viu o que eu li aqui? Alguns, que Paulo chama de fortes, diziam que podia comer carne, podia comer de tudo. E outros achavam que não, podia comer só legumes. E isso começava a gerar atrito entre os irmãos. Alguns achavam que precisava guardar um dia especial, e o outro achava que todos os dias eram iguais diante de Deus. Então, se criava essa questão de polaridade. Havia os irmãos que se posicionavam do lado de cá, e havia os irmãos que se posicionavam do lado de lá, dentro da igreja. E é assim hoje também aqui. Você imagina que dentro dessa igreja tem gente que torce para o Palmeiras, para a minha tristeza, mas é assim que é. Olha lá, ó. E tem orgulho disso ainda, eu não sei que tristeza é essa no meu coração. E tem outros que para a minha alegria torcem para o Corinthians, louvado seja Deus. Nós estamos polarizados. E tem gente que torce para o Cruzeiro e está feliz porque depois de 3 anos subiu de novo. Olha lá a cara de alegria deles, né? E tem outros que torcem para o Atlético. Porque isso tem a ver, não é com o Brasil, não é com política, não é com crente, é com gente. Nós somos gente. E isso tem a ver com a graça de Deus também. A multiforme graça de Deus que nos fez diferente, que nos fez pensar diferente, que nos fez ter posicionamentos diferentes. E por que é assim? Porque só há um absoluto. Eu e você não somos absolutos, nós somos relativos. Porque nós somos criaturas, nós somos mortais, nós somos pecadores. Só há um que é absoluto, que é o Senhor que está no céu. O resto é tudo sujo e mal lavado, farinha do mesmo saco. Mas que pensam diferente, que têm posicionamento diferente, que têm gosto diferente. Não há problema nisso, a questão é que o apóstolo Paulo disse para nós que há uma coisa que Deus construiu, que eu e você não podemos construir, que é a unidade da igreja. Mas o apóstolo Paulo diz em Efésios que nós temos que zelar com toda a diligência pela unidade da igreja. Tenha a posição que você quiser, torça para o time que você quiser, segundo a sua consciência, mas nós não vamos jamais, em hipótese nenhuma, permitir qualquer coisa que venha cindir a unidade da igreja. Porque isso não foi construído por homem, não foi construído por pastor, por presbítero, por diácono, nem por mim, nem por você. Foi pago pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios que ele derrubou a parede de separação que estava entre os judeus e os gentios, estabelecendo a paz de ambos esses povos. Ele fez um, de judeus e gentios ele fez um, para que pudesse haver unidade no corpo de Cristo. Eu não sei nas outras comunidades, mas aqui nessa igreja não há da parte da equipe pastoral posicionamento político ou partidário, porque o púlpito não foi feito para isto. O púlpito foi feito para pregar o evangelho e ensinar a palavra de Deus. E você tome a sua posição conforme a sua consciência, conforme a sua vontade. Então eu quero mostrar para você, considerar com você 4 questões desse texto hoje. Por quê? Porque nós temos que lidar com a polaridade. É uma realidade, ela existe. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Faz parte da vida, porque nós somos gente. E gente vai ter a questão de polaridade sempre. Dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, na sua igreja também. Então, como que nós lidamos com isso? De maneira bíblica. E ao mesmo tempo zelamos pela unidade da igreja. Como é que nós lidamos com essa situação de posicionamento diferente e ao mesmo tempo cuidamos com todo zelo da unidade do corpo de Cristo? Então eu queria considerar com vocês aqui 4 questões essa noite. Primeiro, nós precisamos considerar a questão do acolhimento. Vamos falar essa palavra junto comigo? Acolhimento.
acolhimento. Acolhimento. Eu vou ler com vocês do verso 1 ao 3, observa comigo, o acolhimento. O apóstolo Paulo começa com esse imperativo, acolhei. Não é invenção minha não, está escrito aonde? Na sua Bíblia aí. Acolhei ao que é débil na fé, aquele que ele chama de fraco. Não para discutir opinião. Não adianta você ficar discutindo com um sujeito que só quer comer legume. Não adianta você querer convencer ele a passar a comer carne. Não é para você fazer isso. É para você acolher o irmão. É isso que é para você fazer. Se ele quer comer legume, deixa ele comer legume. E você gosta de carne, então come carne em você. E não entre em discussão, porque isso não vai resolver. Ele não vai mudar para o seu lado e você não vai mudar para o lado dele. Então faça o que a Escritura manda você fazer, acolha o seu irmão, sem ficar discutindo opinião com ele, ponto. Verso 2, ele diz, crê que de tudo pode comer, é aquele que ele chama os irmãos que estão do lado de cá, os fortes. E o outro, diz o texto, mas o débil come só legume, aos irmãos que estão do lado de lá. É assim que é uma realidade. Verso 3, quem come, os irmãos que estão do lado de cá, quem come, não despreze o que não come, porque essa é a sua tentação. Olha que burro, olha que ignorante, olha que não sei o que, olha que não sei o que, pode comer de tudo, mesa farta e fica comendo só legumes, vegetariano. Não é para você desprezar o outro. E ele diz, e quem não come, não deve julgar. Vocês do lado de lá, não pode ficar julgando de cá. Você percebe que quando nós estamos na polaridade, nós todos caímos em pecado. Porque esses que estão de cá, caem no pecado do desprezo para com o irmão. E o que está de lá, de cá, do outro lado, cai no pecado do julgamento contra o outro. O apóstolo Paulo está dizendo, isso é uma realidade, a polaridade entre vocês. A questão não é você ficar detendo-se a isso, não é para ficar discutindo opinião e também não é para você cair no pecado do desprezo e nem do julgamento. Por quê? Por que não é para fazer isso? Está escrito aí, porque Deus o acolheu. Vamos ler essa frase juntos? Porque Deus o acolheu. Deus acolheu os que estão do lado de cá e Deus acolheu os que estão do lado de lá. Ele acolheu. Como é que você agora vai tomar a prerrogativa do desprezo e do julgamento, se Deus acolheu os irmãos que estão do lado de cá e se Deus acolheu os irmãos que estão do lado de lá? Você e eu estamos, quando fazemos isso, assumindo uma prerrogativa, uma posição que não nos pertence. Ou você agora é Deus e nós não ficamos sabendo. Ou você agora faz parte da Trindade, é secretário da Trindade e nós não estamos sabendo. Você não tem essa autoridade, você não tem essa autorização, nem para desprezar e nem para julgar, porque Deus acolheu aqueles que estão de cá e Deus acolheu aqueles que estão de lá. Você foi chamado para fazer o mesmo que Deus fez, você foi chamado para acolher o seu irmão e não ficar discutindo opinião com ele. Você não vai mudar a opinião dele e ele não vai mudar a sua opinião. Então você vai fazer o que a Bíblia diz, você vai acolher o seu irmão em nome de Jesus. Amém? Tem muita gente falando não amém agora, né? Capítulo 15, põe aí para nós, Mariana, só para eu mostrar. Capítulo 15, versículo de número 7. Você tem que ler esse capítulo todo, o 14 todo e o 15 até o 13 em casa, dever de casa depois, que eu não vou poder falar de tudo. Preste atenção, verso 7. Paulo diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, é um imperativo. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O Deus Pai nos acolheu, os de cá e os de lá. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós não temos essa prerrogativa, nós não temos, do desprezo e do julgamento. O que mais? Verso de número 8, coloca aí, Mariana. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, ele acolheu os judeus, certo? Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Ele acolheu os judeus, né, os nossos pais. Agora vai o 9, verso 9, Mariana. E para os gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Eu não vou ler o resto, ele cita vários textos do Antigo Testamento. Ele mostra Cristo acolhendo os judeus e acolhendo os gentios, os que estão de cá e os que estão de lá. Então nós fazemos isso por causa de Deus e por causa da referência do exemplo de Cristo. A polaridade é uma realidade.
nós precisamos lidar com ela de maneira bíblica. Nós não vamos ficar discutindo opiniões, nós vamos acolher o nosso irmão, mesmo que ele pense diferente, mesmo que ele torça para um time que eu detesto, que eu não gosto, mesmo que ele goste de comer carne e eu acho que tem que comer só legume, e mesmo que eu como legume e ele ande no sacrilégio de ficar comendo carne, eu vou acolher o meu irmão, porque é isso que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Se há divisões da porta para fora no corpo de Cristo, nós devemos preservar a unidade da igreja do Senhor Jesus. E nós fazemos isso acolhendo os nossos irmãos. Amém? Segundo, primeiro a questão do acolhimento, o princípio do acolhimento. Depois, segundo, o princípio do posicionamento. Vamos falar essa palavra junto comigo? Posicionamento. Olha lá, volta lá no Romanos 14, versículo de número 4 e 5. Primeiro, acolhimento. Segundo, posicionamento. Olha lá, que interessante isso. Ele segue o texto dizendo: quem, pois, és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha lá o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Tome a sua posição, bem firmada em sua mente. Você não é proibido de comer carne, não é proibido de querer comer só legume. Coma carne se você quiser, essa é a sua posição, ótimo. Tenha bem estabelecida a sua posição. Se você quer só comer legume, coma só legume, essa é a sua posição. Tenha ela bem definida para você, na sua mente. Mas não deixa isso fazer com que a unidade do corpo de Cristo seja sacrificado no altar da sua posição. Tenha o seu posicionamento. Você é livre para tê-lo. Você não vai ter a interferência do pastor, dos presbíteros, da igreja na sua posição. É a sua posição, é a sua consciência diante de Deus. Então tenha a sua posição. A Bíblia não está proibindo você de ter sua posição. Tenha a sua posição, a consciência é sua. Olha só que coisa surpreendente, mas não deixe isso tornar motivo para você sacrificar a unidade do corpo de Cristo por causa de discussão, de briga, de você querer convencer o outro a ser o que ele já definiu que não vai ser. Você sabe que agora, essa semana, está noticiado nas redes sociais que o Roger Federer encerrou carreira. Tenista famoso, vencedor, rico, né? Ganhou muitos prêmios, mas encerrou carreira. Fez um jogo de despedida em dupla com o Nadal que era seu rival, tá certo? E o que aconteceu? Eles perderam, me parece, essa partida, é isso mesmo, né? Só que na despedida foi surpreendente, porque o Roger Federer estava chorando, obviamente, e quem estava chorando mais que ele? O Nadal estava chorando mais que ele. Eles eram rivais, rivais. Tiveram várias partidas um contra o outro. Muitas vezes o Roger ganhou e muitas vezes ele perdeu para o Nadal. Mas ali era surpreendente essa cena. Pode entrar na internet, na sua casa, se você não viu, e veja lá a foto. Ele chorando na frente e o Nadal atrás dele se debulhando em lágrimas. Porque eles não eram inimigo, eles eram apenas adversários de esportes. Entenderam? Nós não somos inimigos, nós somos irmãos. E a nossa irmandade foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Não foi por prata nem por ouro, não foi por nada, foi pelo sangue do Cordeiro. Se jogadores de tênis são capazes de fazer diferença entre uma coisa e outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Partida de tênis é uma coisa, vida, relacionalidade, respeito é outra coisa. Como é possível que nós, que somos habitados pelo Espírito Santo, que temos o Evangelho, que temos a Palavra de Deus, podemos agir de modo tão inominável? Não, de maneira nenhuma. Eu posso discordar diametralmente do meu irmão, e eu tenho direito e ele tem direito, mas isso não pode sacrificar a unidade do corpo de Cristo. Porque aquele que nos une é maior do que as diferenças que nos separam.
O que é que nos une? Aquele que nos une é o Senhor. O que é que nos une? Aquilo, é o Evangelho, que nos fez um em Cristo. Portanto, dessa igreja, como pastor, você não tem nenhum incentivo para romper com seu irmão por causa de qualquer tipo de polaridade que existe entre você e seu irmão. Você não tem um incentivo pastoral. Porque nós falamos não de um viés eleitoral e nem de um viés político partidário. Nós falamos de um viés pastoral e de um viés comunitário. Nós cuidamos das ovelhas do Senhor, porque nós vamos dar conta das ovelhas do Senhor. Então tenha o posicionamento que você quiser ter. Com todo respeito, isso é um problema seu. O problema é seu. Mas não permita que isso faça você romper com seu irmão, em nome de Jesus. Não faça, não permita. Você pode discordar dele, você tem direito. Ele pode discordar de você, ele tem direito. Mas não deixa isso quebrar, macular o vínculo do corpo de Cristo em nome de Jesus. Amém? Terceiro, primeiro, acolhimento. Segundo, posicionamento. Posicione como você quiser, mas siga o modelo do Federer e do Nadal. Siga. Lindo. Adversários do esporte, mas criaram vínculo e respeito na vida. Que seja assim conosco em nome de Jesus. Terceiro, pertencimento. Nós temos que considerar o princípio do acolhimento, o princípio do posicionamento, o princípio do pertencimento. Fala essa palavra comigo, vamos lá? Pertencimento. O que é isso? Vamos lá. A partir do verso de número 6. Quem distingue entre dia e dia, os irmãos do lado de lá, distingue de dia e dia, afinal, tem um dia especial. Tem que adorar a Deus só no sábado. Não, ele tem que ter um dia especial, não pode ser assim. E tem gente que não distingue. Todo dia é dia de Deus, todo dia é dia do Senhor, todo dia tem que adorar. É igual. Então tem gente, verso 6, que distingue entre dia e dia. Esse cara que distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Ele está fazendo para o Senhor, então glória a Deus. Amém. E quem come de tudo, os irmãos do lado de cá, come carne, come churrasco, tudo. Come de tudo esse irmão aqui, porque dá glória a Deus, né? Dá glória a Deus, amém. Está dando graças quando come, pelo alimento, pela provisão, amém. E quem não come, os irmãos do lado de lá, não come, quer comer só legume, mas também não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus, amém. O importante é fazer para o Senhor e dar graças a Deus. Essa é a questão. Os dois estão fazendo para o Senhor e estão dando graças a Deus, amém. Amém. Agora veja a questão, verso 7. A questão é essa, a questão do pertencimento. O texto diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nem morre para si mesmo, certo? Porque se vivemos, para quem que nós vivemos? Se você é um discípulo de Jesus, você não vive para si mesmo, e nem morre para si mesmo. Se você não é um discípulo, é outra coisa. Mas aqui, para discípulo de Jesus, para a igreja do Senhor, você não vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. E se morremos, é para o Senhor que nós morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos... Fala essa frase comigo bem forte. Somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Isso é forte. Sabe por quê? O seu irmão não é Deus e não é Senhor sobre a sua vida. E você não é Deus e não é Senhor sobre a vida do seu irmão. Tá certo? Há um que é Deus e Senhor sobre a tua vida e sobre a vida do teu irmão. É aquele que está no céu. Ele é o Deus, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Então, nós não temos essa prerrogativa de interferir na vida do outro de uma maneira abusiva e antibíblica. Por quê? Porque nós não somos Senhor, Ele tem um Senhor sobre a vida dele. E Ele não pode fazer isso comigo porque tem um Senhor sobre a minha vida e não é Ele. E outra coisa, preste atenção nisso. Ele não é Senhor sobre a minha vida e nem eu sou Senhor sobre a minha vida. Há um que é Senhor, nosso Deus e Pai é Senhor e Deus sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. Por isso o texto diz no versículo de número 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Há um Senhor sobre a minha vida, há um Senhor sobre a vida do meu irmão. E não sou eu e não é ele, mas é o nosso Deus e Pai que está no céu. Então quando o texto lá do verso 4 diz assim, para o seu Senhor estar em pé ou cai, existe um Senhor sobre a vida daquela pessoa. Ele é escravo de alguém, não é você, e não é ele mesmo, é Deus.
Então nós sabemos a quem nós pertencemos. É uma questão de acolhimento, é uma questão de posicionamento, é uma questão de pertencimento. Nós pertencemos ao Pai que está no céu. Nós não pertencemos a partido político, nós não pertencemos a pastor, nós não pertencemos a ninguém, nós pertencemos ao Senhor. Essa é a diferença. Por isso eu tenho temor de tocar naquilo que pertence ao Senhor. Eu tenho temor de tocar naquilo que pertence ao Senhor. E todos deveríamos ter temor de tocar naquilo que não nos pertence. Pertence ao Senhor. É uma questão de pertencimento. É isso que vai ajudar a gente a lidar com a nossa polaridade como igreja e a zelar pela unidade do corpo de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E por último, além do acolhimento, além do posicionamento, além do pertencimento, tem um último princípio que eu queria colocar para vocês. O princípio do julgamento. Vamos falar essa palavra? Não é eu julgar o meu irmão e o meu irmão me julgar. Não é esse. É dar conta diante de Deus. Olha lá, verso de número 10. Olha a pergunta do apóstolo Paulo para os irmãos, judeus e gentios, fortes e fracos, aqueles que comem carne de tudo, aqueles que só comem legumes. Ele pergunta para eles assim: por que, diante disso tudo que eu falei, tu porém porque julgas a teu irmão? É a pergunta dele. Vocês estão aqui, ó, vocês do lado de lá, vocês aqui, por que vocês julgam o irmão? E ele não deixa barato. E tu, por quê? Do lado de cá, desprezas o teu irmão. Por que isso? Paulo pergunta. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Os que comem de tudo e os que só comem legume. Os que acham que todos os dias são iguais e os que acham que tem dias diferentes um do outro. Os que se converteram sendo judeus, os que se converteram sendo gentios. Os palmeirenses, os corintianos, os santistas, os atleticanos, os cruzeirenses, todos vão comparecer perante o tribunal de Deus, de Cristo. Não por causa de salvação, mas por causa das nossas obras. E ele diz, verso 11, como está escrito, verso 11, citando Isaías, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, dará louvores a Deus. Agora olha como termina o verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É por isso que você pode ter o seu posicionamento, tá certo? Porque você vai dar conta de quem? De você diante de Deus. E eu vou dar conta de quem? Vou dar conta de mim diante de Deus. Apesar de ser pastor, dou conta das ovelhas também. Mas não da vida particular sua. Em quem você vota, que time que você torce. Não. Isso aí é você que vai dar conta diante de Deus. Então eu estou falando isso para os irmãos, porque domingo que vem nós vamos ter o pleito eleitoral, como o Elias mencionou aqui. Faz parte da nossa contingência como ser humano. E é bom que nós estamos num país democrático, glória a Deus por isso. Você tome a posição que você quiser tomar, é sua responsabilidade, é sua consciência. Diante de Deus você tem esse direito. A igreja não toma partido e não usa o púlpito como meio eleitoral, porque não deve fazer isso, não é? Isso é uma questão particular sua. O voto é até secreto, não é? Então tem que ser assim. Então, como pastor, como um dos pastores dessa comunidade, eu estou dizendo para você, nós estamos cuidando da polaridade, porque é uma realidade na nossa vida. Mas acima de tudo nós estamos zelando pela unidade do corpo de Cristo. Porque aqui nessa igreja tem os irmãos que ficam do lado de cá e tem os irmãos que ficam do lado de lá. Fica do lado de lá. É uma realidade. E isso tem a ver com a consciência de cada um diante de Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Então não fica discutindo, não briga, não racha, não quebra a amizade do seu irmão por causa disso. Isso é um problema dele na presença de Deus e seu na presença de Deus. Você vai acolher, vai cuidar do princípio do acolhimento, como Deus e como Jesus. Você vai tomar o seu posicionamento, porque você tem liberdade para isso. Você vai lembrar do pertencimento, que você e o seu irmão não pertencem a si mesmo, e nenhum ao outro, pertence a Deus. E você vai lembrar do julgamento. Um dia cada um vai dar conta de si na presença de Deus. E que nós tenhamos a graça do Senhor de fazer isso
com consciência limpa diante do nosso Deus para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero terminar, Mari, coloca aí para mim, capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Aproveitar. Obrigado. Olha só. Você vai ler em casa, do 14:1 até o 15:13, que é o fechamento desse bloco. E eu quero encerrar com 13. A gente já falou sobre esse versículo algumas vezes, lemos. Ele é a conclusão do ensino de Paulo aqui nesse bloco, 15:13. É assim que eu quero concluir essa palavra, para que a gente saiba lidar com a nossa polaridade e que a gente zele pela unidade do corpo de Cristo. Olha o que Paulo, como é que ele termina? Ele dizendo: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais o que? Ricos no poder. Agora preste atenção, eu já até falei sobre esse texto com outra perspectiva. Olha só, o Deus da esperança vos encha, vocês que estão do lado de cá e vocês que estão do lado de lá, vocês que comem carne e de tudo e vocês que só comem legume, vocês que acham que todos os dias são iguais e vocês que gostam de guardar sábado e dia especial, vocês que são gentios convertidos e judeus convertidos. O Deus da esperança vos encha a todos vocês de gozo e paz no vosso crer, porque vocês confiam no Senhor Jesus, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós nos tornamos ricos de esperança não é por causa de partido político, não é por causa de político, não é por causa de conjuntura, por nada disso, porque essas coisas mudam, elas têm um desdobramento na nossa vida, é claro que tem, mas a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está no Deus da esperança, aquele que enche a gente de esperança, faz a gente rico de esperança, faz a gente transbordar de esperança, por causa do poder do Espírito Santo. Eu espero que você transborde de esperança no poder do Espírito Santo, por causa do Deus da esperança e por causa daquele que é a esperança de Deus para nós, como orou o nosso irmão Elias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos. Fecha os teus olhos. Meu irmão, talvez pode ser que nesses últimos dias, por causa dessa polarização que está acontecendo, que é algo humano, natural, que acontecia nos dias de Jesus, que acontecia na comunidade em Roma e que acontece aqui entre nós. Será que você rompeu amizade com alguém? Cortou relacionamento com um irmão? Ofendeu ou foi ofendido? Será que você foi assediado pela tentação de desprezar o irmão ou de julgar o outro irmão? Porque vocês estão em polos opostos. Então hoje Deus está falando com você mesmo, com você, aqui em casa. Deus está dando a você a oportunidade de se posicionar biblicamente em relação a isso. Assuma no seu coração o princípio do acolhimento. Acolha o seu irmão e para de ficar discutindo coisas com ele. Porque isso não acontece só entre irmãos em Cristo, acontece às vezes dentro da casa, dentro da sua família. E saiba que há o princípio do posicionamento. Posicione conforme a sua consciência. Em nome de Jesus, você tem liberdade para isso. E lembre do pertencimento. Todos nós pertencemos a um único Deus e Senhor, e Ele não é o seu irmão, não é você, não somos nós, é aquele que está no céu. E lembre do julgamento. Nós vamos dar conta de cada um de nós mesmos na presença de Deus. Então faça isso à luz da palavra, porque vai ser bênção. E que Deus derrame esperança, 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 esperança sobre todos e cada um de nós, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.